Olá galera, tudo bem? Espero que sim. Bom, como eu havia falado, eu vou procurar separar matemática em duas frentes esse ano, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho da nossa próxima frente. Eu vou estar pegando então esse começo aqui para fazer revisão de alguns tópicos para que eu possa estar orientando vocês a fazerem atividades do caderno do governo Aprender Sempre. Antes de solicitar as atividades, vamos falar um pouquinho das potências de base 10. Dentre vários campos da física, como vocês já devem estar começando a ver com o professor de física de vocês, os estudos eles se deparam com corpos ou em quantidades muito grandes ou muito pequenas. Quando essas quantidades de coisas ou esses corpos eles são comparados com as quantidades usuais. E isso não só na física, na química também, tá? Então, por isso a gente a gente vai olhar um pouco agora para as potências de base 10 e vai falar um pouquinho de notação científica, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou escrever aqui. Exemplo. Vamos lá, a velocidade média de um carro dentro de uma cidade ela é de 6 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo um carro ele se desloca 6 metros do ponto onde ele estava no segundo anterior. Por outro lado, a velocidade aproximada da luz no vácuo ela vai ser de 300 milhões de metros por segundo. Olha a diferença. O tamanho médio de uma pessoa adulta é de 1,70 m. O tamanho médio de uma célula é de 0,00030 metros. Então a gente vai estar utilizando as potências de base 10 para estar representando coisas desse tipo, geralmente, e desse tipo aqui. Coisas muito grandes ou coisas muito pequenas. Tá certo? Esse tipo de representação, em muitos casos, ela dificulta a operação matemática ou mesmo o entendimento real da quantidade medida. E daí uma forma de representar essas quantidades é a utilização de fatores multiplicativos, que são esses que a gente vai ver agora, que permitem a escrita num formato que a gente pode dizer um pouco mais amigável, tá? Que fica um formato um pouco melhor do que esses dois aqui. E que vão facilitar nas operações matemáticas. E isso vai ser denominada notação científica, tá certo?
para a gente poder escrever os números em formato de notação científica, primeiro a gente precisa compreender o que são as chamadas potências de base 10, pois elas vão nos fornecer um formato mais simplificado para os algarismos que estaremos reescrevendo. Então, o que é que a gente vai estar buscando? Formas diferentes de representar este número aqui e este número aqui, mais amigáveis, ou seja, melhores de visualizar, certo? Então a gente pode escrever os números no formato de notação científica e que para a gente estar podendo fazer isso, nós precisamos então compreender de fato as potências de base 10. Lembrando que potência é um produto de números, são fatores iguais, tá? Só para relembrar, se a gente tem aqui a elevado a n, a gente está fazendo a vezes a vezes a vezes a, uma quantidade n de vezes. Potência é a base vezes a base, quantas vezes pede expoente. Então, sendo A, nesse caso, o número que se repete, e N, o número de vezes que a gente vai estar multiplicando A por ele mesmo. Galera, às vezes, só para me justificar, vocês vão me ver olhando um pouco para baixo, é porque a luzinha que eu uso para estar escrevendo, ela está aqui embaixo, tá? Então, vamos para exemplos. Portanto, todo mundo sabe que todo número elevado a zero, exceto o próprio zero, é 1. Então, 10 elevado a zero é 1. 10 elevado a 1 é 10. Ou seja, todo número elevado a 1 é ele mesmo. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que é 100. Pelo amor de Deus, não falem que é 20. Tá? Dá 10 elevado a 3 é 1000. E o legal das potências de base 10 é que o expoente mostra pra gente a quantidade de zeros que a gente tem, né? Então, se eu tiver um 10 elevado a 4, 10.000. E assim sucessivamente. Certo? Acho que está tranquilo até aqui, né? Daí, galera, no caso da potência estar sendo colocada no divisor de uma operação matemática, é possível também a gente representar o resultado dessa operação utilizando a base 10. Para isso, a gente precisa lembrar o seguinte, que existem regras básicas referentes a produto e quociente de operações com potências de bases iguais, onde no produto a gente repete a base e soma os expoentes, ou seja, se eu tenho uma coisa assim, a elevado a n vezes a elevado a n, eu faço a elevado a n mais n. E no quociente, se eu tenho a elevado a m dividido por a elevado a n, eu tenho a elevado a m menos n. Certo? Isso aqui é coisas que vocês já conhecem. Dessa forma, então, galera, só baixar. Se a gente considerar essas relações, essas duas que eu citei em cima, vamos considerar então que exista uma certa base como divisor de 1. Ou seja, como se eu tivesse isso daqui, ó, 1 dividido por a elevado a m. Nessas condições, nós temos que
como representação disso o seguinte: a elevado a menos n, que é o inverso do número. E eu vou mostrar o porquê. Ora, é como se a gente tivesse o seguinte: 1 sobre a elevado a n. Esse 1, como eu já disse lá em cima, todo número elevado a zero é 1. Eu posso escrever como a elevado a zero dividido por a elevado a n. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. 0 menos n, a menos n. Então, o inverso de a elevado a n é a elevado a menos n. O que é que eu quero dizer com isso? Que se eu multiplicar a elevado a n por a elevado a menos n, o resultado vai dar 1. Quando eu estou multiplicando um número pelo seu inverso, o resultado é 1. Então, galera, ó, quer ver? Vou baixar aqui. Exemplos. 1 sobre 10 é igual a 1 sobre 10 elevado a menos 1. Desculpa, elevado a mais 1, que é igual a 10 a menos 1. 1 sobre 100 é igual a 1 sobre 10 ao quadrado, que é igual a 10 elevado a menos 2. Se a gente for olhar para esses carinhas aqui como número decimal, um jeito fácil de pensar é o seguinte: menos 1, ou seja, está uma casa para trás da vírgula. O número que representa esse carinha aqui decimal é esse, ó, 0,1. 10 elevado a menos 2. São duas casinhas para trás da vírgula. Então eu teria 0,01. Se tiver 1 sobre 1000, é como se eu tivesse 1 sobre 10 a terceira, que é igual a 0,001. E assim sucessivamente. Então, as bases 10 e seus respectivos expoentes fornecem, além de uma facilitação nas operações matemáticas, formas de representar as quantidades pelo uso de prefixos que indicam por qual fator o número ele é multiplicado. E alguns deles podem ser mostrados aqui abaixo. Vou montar uma meio que tabelinha aqui. Ó, nome, símbolo e acento aqui, tá? E o fator de multiplicação. Giga. Vocês já devem ter ouvido falar em giga. O símbolo é a letra G e o fator de multiplicação é 10 elevado a 9. Ou seja, 9 zeros. Depois a gente tem o mega. Também ouve bastante. Simbolizado pela letra M. 10 elevado a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem também o quilo. K. 10 elevado a 3.
Essas são as unidades de medidas grandes que nós temos. Agora eu vou algumas das grandes, tá? Mais usadas. Agora vamos falar das pequenas. A gente tem o cent, que aí é Czinho minúsculo. 10 elevado a menos 2. 0,0. Mili. Quem já ouviu falar em miligramas? Milímetros. Pedacinho. É como se eu pegasse um inteiro e dividisse em 1000 pedacinhos. É um Mzinho. 10 elevado a menos 3. 0,001. Ou seja, aqui, ó, menos 2 quer dizer que o número começa a aparecer na segunda casinha. Tem o micro. Aqui o mu. Aí ele é representado por 10 elevado a menos 6. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta casinha, coloco 1. A gente tem também o nano. Vocês vão ouvir falar bastante em nanopartículas. N, que é 10 elevado a menos 9, que é igual a 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o pico, representado pelo P minúsculo, que equivale a 10 elevado a menos 12. Certo? Guarda essa tabelinha para a vida. Uma correçãozinha aqui, gente, ó, é Mi, tá? O nome dessa letrinha. Escrevendo um número em notação científica e as regras de arredondamento. Vamos lá. Galera, para escrevermos um número em notação científica, a gente utiliza o seguinte formato. A vezes 10 elevado a n, onde o A é um número real. Deixa eu colocar aqui. O A pertence aos números reais maior ou igual a 1, A pertence aos reais, tal que o A ele é maior ou igual que 1 e ele é menor que 10. A pertence aos reais, tal que A é maior ou igual que 1 e menor que 10. E com apenas uma casa decimal. Ou seja,
eu posso colocar 5,3 no máximo, 7,9, 8,9, 9,9. Notação científica a gente usa no máximo uma casa decimal. Deixa eu apagar aqui. O n, por outro lado, é um número inteiro qualquer. Então, de novo, o A é um número que vai estar entre o 1 e o 10. Pode ser o 1, tem que ser menor do que 10, ou seja, não pode ser o 10. E tem, no máximo, uma casa decimal. O n é qualquer número inteiro. Com isso, fica fácil até da gente perceber o seguinte, que a gente pode ter problemas na hora de escrever esses números, certo? Pois, no caso, certos algarismos, a gente vai precisar de uma aproximação, e essa aproximação ela tem que ser feita de uma forma adequada, tá? Para que a gente consiga, então, o formato desejado na notação científica. Para isso, para que isso aconteça, a gente vai precisar, então, de algumas regras de arredondamento que foram formuladas pela ABNT. Essas regras de arredondamento são as seguintes. Vamos lá, vamos colocar essas regrinhas aqui. Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser considerado for inferior a 5, ou seja, quando for menor que 5, o último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificação. Por exemplo, 1,93 1,732, por exemplo. O último número que vai aparecer na minha representação é o 7. De acordo com o que eu falei agora, o número imediatamente após o 7 aparecer é o 3. E 3 é menor que 5. Como 3 é menor que 5, na hora de representar isso, a gente vai colocar 1,7. Certo? Isso que eu estou falando, gente, eu não estou escrevendo muito, porque eu estou explicando mais. Vocês podem depois ir pausando o vídeo e anotando, porque é bom vocês terem isso anotado no caderno. Tá? Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for superior a 5, o algarismo a ser conservado ele deve aumentar uma unidade. Por exemplo, 1764. 1764. O último a ser conservado é o 7. Imediatamente depois do 7 a gente tem o 6. 6 é maior que 5. Então a gente vai representar isso como 1,8. Arredonda. Tá? Se o número a ser conservado for par, temos que, se após o 5, qualquer número diferente de 0, o algarismo a ser conservado deverá ser aumentado de uma unidade. Então a gente tem essas 3 regrinhas para estar obedecendo. Então, uma vez que a gente já sabe isso, vamos ver um exemplo aqui.
como ficará (1973) escrito na forma científica? Vamos, pausa o vídeo e pensa um pouco. Então, galera, ó, o número 1973, que representa o A, ele deve ser colocado de tal forma que a condição para a notação científica seja satisfeita. O que isso quer dizer? O 1 é menor ou igual que o A, que é menor que o 10. Lembrando que eu tenho que colocar o número nessa forma, 1 vezes 10 elevado a n. Então, o meu A, ele tem que estar entre 1 e 10, porém ele tem que ser menor que 10. Ele pode ser 1, mas tem que ser menor que 10. No caso apresentado, vai ser suficiente, não. Vai ser necessário que a gente desloque a vírgula num primeiro momento 3 posições. Como assim? A gente tem 1973. Se eu quisesse colocar um vírgula zero aqui, eu poderia. Como eu vou deslocar minha vírgula 3 posições, então, na verdade, eu vou ficar com 1, 2, 3. Eu andei 3 casinhas para a direita. Como eu andei com a minha vírgula... Desculpa, para a direita não. Para a esquerda. Eu andei 3 casinhas para a esquerda. Como eu andei 3 casinhas para a esquerda, para deixar o valor na condição desejada, eu tenho que utilizar um expoente 3 positivo. Então agora a gente vai pensar no contrário da reta numérica. Na reta numérica, à esquerda do zero a gente tem os valores negativos. À direita do zero a gente tem os valores positivos. Nesse caso, como eu estou andando para a esquerda, eu estou indo para o lado negativo, para que eu compense isso que eu estou fazendo, eu tenho que multiplicar por um número com o expoente positivo, certo? Então, o meu fator multiplicativo, nesse caso, é o 10 elevado a 3. Então, assim a gente tem que 1973 pode ser escrito como 1,973 vezes 10 elevado a 3. Ó, caminhei com a vírgula 3 casas para a esquerda, compensei com o expoente 3 positivo. No entanto, esse carinha aqui, ele não está no formato adequado da notação científica. Por que ele não está no formato adequado? Porque ele possui mais de uma casa decimal. Ele tem 2 casas decimais a mais. Isso daqui está sobrando. Certo? Como o número a ser mantido é 9 e o algarismo imediatamente após a ele é o 7, 7 é maior que 5, então, na hora de arredondar esse carinha aqui, nós teremos que 1973 é aproximadamente 2,0 vezes 10 elevado a 3. Tá tranquilo, galera? Espero que sim. Não é uma coisa complicada, tá? Aí,
Vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui. Você quer saber, por exemplo, quanto é... quer saber, por exemplo, quanto é 2,45 vezes 10 elevado a 4 mais 22,5 vezes 10 elevado a 3. Galera, aqui, ó, eu não estou trabalhando com notação científica, eu estou fazendo simplesmente uma conta, porque eu só quero dar uma clareada nisso, porque eu vou pedir para vocês fazerem exercício desse tipo que a gente tem na apostila. Primeira coisa, antes de mais nada, eu tenho que deixar todo mundo com a mesma carinha, com 10 elevado a alguma coisa. Eu vou transformar todo mundo em 10 elevado a 4, ou eu vou transformar todo mundo em 10 elevado a 3. No caso aqui, eu vou optar em transformar todo mundo em 10 elevado a 4. Se eu vou fazer isso, eu vou ter que pegar essa vírgula aqui e correr com ela uma casinha para a esquerda. Por que uma casinha para a esquerda? Porque aqui eu já tenho 3. Como eu quero chegar no 4, eu vou precisar só de uma unidade para compensar. Então, quando eu correr com uma casinha para a esquerda, eu vou ficar com 2,45 vezes 10 elevado à quarta mais 2,25 vezes 10 elevado à quarta também. Agora, basta eu somar isso daqui. O 10 elevado à quarta eu vou repetir. 5 com 5, 10 vai 1. 6 com que foi 7, 4,7 vezes 10 elevado à quarta. Se por algum acaso esse número passar de 10, vou mostrar o que acontece. Vamos ver mais um exemplo e aí a gente finaliza a aula. Que eu já vou fazer direto, não vou mexer não, porque é só para mostrar o que vai acontecer. 10 elevado a 6 a gente mantém. Certo? Aqui, vezes 8 com 1, 9. 3 com 9, 12, vai 1. 7, 11, 12. Nós ficamos com 12,29 vezes 10 elevado a 6. Esse número está maior do que o 10. Nesse caso, a gente corre uma casinha com a vírgula e fica com 1,229. Mesmo esquema, foi uma casinha para a esquerda, compensa com 1. 10 elevado a 7. Lembrando que isso daqui não é a notação científica. Se eu quiser a notação científica desse número, depois desse número vem o 2, então esse daqui fica 1,2 vezes 10 elevado a 7, aproximadamente. Tá bom? Fica para vocês fazerem. Da apostila. As páginas 61, 62, 63
64, 65, 66, 67 e 68. Vocês terão para fazer isto esse período todo de recesso. Então não é muita coisa. Se fizer uma página por dia só, vocês conseguem, tá certo? Isso é matéria de revisão. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Um abraço.